O que nós vamos tratar hoje aqui? Eu vou dar uma abertura nessa estrutura da lei e nós vamos tratar os pontos mais críticos que depende não só do gestor acatar, mas de os técnicos alertarem quanto a esses impedimentos que a lei traz. Antes de tudo, só o gestor é penalizado pela lei de responsabilidade fiscal? De uma maneira geral, todas as pessoas envolvidas naquele ato podem responder. Tem alguém aqui que é controlador interno? Vocês, em especial, tomem um cuidado maior, deem uma dedicada maior para essa apostila, no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, porque diretamente ela traz para dentro do relatório que vocês efetuam para encaminhar para o Tribunal de Contas, e no dia a dia, os pontos chaves que vocês têm de analisar lá no município de vocês. Para começar o conteúdo, a lei de responsabilidade a nível de mundo, ela é novidade? Se nós olharmos, o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, as pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública, os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos. Marcos Túlio Cícero, 55 anos antes de Cristo. Então, se vocês trouxerem esse ditado, essa colocação, encaixa exatamente nos dias que nós estamos vivendo no nosso país hoje. E a lei da responsabilidade fiscal, volta a falar, eu sou apartidário, mas foi uma conquista muito grande para o país, lá na época que ela foi implantada. O porquê disso? Alguém aqui atuava já na área pública antes dos anos 2000? Se tiver algum contador aqui que atuava antes disso, vai me dar suporte nesse sentido. Como que era feito o orçamento do município antes da lei da responsabilidade fiscal? Porque o fornecedor tinha medo de vender para a prefeitura e não receber. Por quê? Criava-se um orçamento com uma despesa monstra e nunca existia receita para a cobertura daquela despesa, gerando o famoso déficit orçamentário que nós temos até hoje como item de reprovação de contas anuais. A origem dela no Brasil veio de vários fatores. Dentre eles nós temos a globalização da economia e organismos financeiros internacionais, além da própria pressão popular dentro do país para que se moralizasse o setor público. Nas origens nacionais que geraram a implantação dessa lei, vêm os déficits imoderados e reiterados em todos os níveis de governo. A dívida pública elevada em todos os níveis de governo. O que era isso? Não se tinha limite para contratar dívida. Então eu financiava o que eu queria, eu parcelava INSS, eu fazia o que eu queria porque eu não tinha um percentual que eu tinha que ser aplicado para essa questão da dívida. Carga tributária elevada, privatização em fase avançada e guerra fiscal entre os estados. Então, essa lei veio para moralizar essas questões. E obrigou, principalmente no que diz respeito aos municípios, lá no ano 2000, em ajustar as contas públicas. E esse ajuste das contas públicas, muitos municípios tiveram problemas para efetuar esse fechamento. Porque qual que é a base da lei de responsabilidade fiscal? Que a minha receita seja igual ou maior que a minha despesa. Quando eu tenho déficit orçamentário, a minha despesa automaticamente é muito maior que a receita. E isso que se veio combater. Nós temos um problema sério também, que gerou a lei,
que é a nossa Constituição Federal. Que a Constituição Federal nossa e a própria Lei 4.320 lá de 64, elas deixaram brechas em alguns itens, dizendo assim, será regulamentado por lei complementar. Então, quando deixa regulamentado por lei complementar, o que acontece? Nós temos um tempo que isso ficou sem a efetivação. Se nós pegarmos a Lei 4.320 lá de 64, ela fala sobre a controladoria interna. No Paraná, a controladoria interna foi criada, implantada a partir de 2007. E eu, na minha inocência, eu achava que era um dos últimos estados que tinha sido implantada. Para minha surpresa, fui convidado para dar um curso de controle interno no estado do Mato Grosso do Sul. Estava implantando o sistema de controle interno ano passado. Então, vocês vejam no Brasil o problema da morosidade das leis. Nós temos muita legislação, mas muita legislação sem efetivação. Conforme a Constituição Federal, no parágrafo 9º do artigo 165, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial, da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e o funcionamento dos fundos. Quando nós falamos aqui, PPA, LDO e orçamento, são três peças intercaladas entre elas. Só que a maioria dos municípios trata isso como burocracia. Eu tenho isso para cumprir burocracia, não para trazer resultado. Nós estamos numa fase que o poder público vai ter que mudar a mentalidade e partir para ter resultado. Fazer mais com o mesmo dinheiro. E para dar amparo a isso, essas peças orçamentárias devem ser feitas de acordo com a realidade. Por que existem os déficits orçamentários em alguns municípios? Eu não estou dizendo que todos os municípios são esse problema. Às vezes, o gestor é um mau gestor mesmo. Ele gasta sem ter controle nenhum. Mas em lugares, acontece o déficit orçamentário porque as pessoas se apoiam, os secretários, a Secretaria de Compras, todas as pessoas envolvidas, o setor de licitação, eles têm como base a peça orçamentária. E quando essa peça orçamentária não é criada de acordo com a realidade do que ocorreu, ela pode trazer um déficit orçamentário. Um exemplo é o orçamento de 2018. O orçamento de 2018, da maioria dos municípios pequenos, principalmente os do interior, não poderia ser maior que o orçamento de 2017. Porque teve uma retração de receita em 2017 de 14%. Então, eu não poderia pegar o orçamento do ano passado e jogar 10% a mais, 12% a mais, dependendo da política de quem está fazendo essa peça orçamentária. Eu tinha que retrair ele 14%, para ter efetividade do que realmente ocorreu. Mas não, é feito numa salinha, 4 paredes, única e exclusivamente pelo contador, sem secretário, sem ninguém se envolver, e é feito daquela forma. Só que isto vai se acabar. Porque o próprio Tribunal de Contas vai ter que ser obrigado a cobrar a efetividade dos programas incluídos no plano plurianual. Normativa da STN, vocês podem consultar no site da STN, que vai ser implementado em 2020 a contabilidade de custos. Então, o que ocorre? Às vezes, para facilitar o meu serviço lá no município, eu crio uma estrutura orçamentária totalmente enxuta. Eu tenho uma peça orçamentária, por exemplo, a Secretaria de Saúde tem única e exclusivamente manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não tenho a divisão em posto de saúde, a divisão em hospital, a divisão em vários setores para eu ter apuração do custo em cada local.
Então, se eu tenho 10 postos de saúde, eu teria que abrir 10 unidades orçamentárias para controlar o gasto de cada uma delas. Tá? E é isso que a lei de responsabilidade fiscal vem a nos cobrar. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, no seu artigo 1º, essa lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição, que vem de encontro ao artigo 165. O que da lei de responsabilidade fiscal preocupa, e preocupa eu, principalmente no que diz respeito quando eu presto assessoria a um município, é justamente não na preocupação do prefeito ser um mau gestor, daquele mau gestor de utilizar o recurso público em função própria. Isso o Ministério Público está cuidando. Mas o difícil é um gestor que quer fazer a diferença, um gestor que é sério, se depara com situações técnicas que muitas das vezes na prefeitura se desconhece ou se deixa passar batido. Ah, nunca aconteceu nada com ninguém nesse sentido. Até 2012, até dia 31 de dezembro de 2012, e eu brinco em todos os cursos, eu falo isso. Até dia 31 de dezembro de 2012, os municípios eram uma caixa preta. Você só saberia o que ocorria no município se você ganhasse uma eleição, entrasse lá, contratasse uma auditoria ou pegasse funcionários do município para que se auditassem. Hoje, a partir de maio de 2013, os municípios estão sendo auditados dia a dia por alguém, quem quer que seja. Seja oposição, seja observatório social, seja curioso, seja um estudante. Por exemplo, eu estou tentando entrar no mestrado. A ideia minha no mestrado é trabalhar com a linha de portal de transparência na minha tese de mestrado. Então, o que ocorre? Volta e meia, eu olho para os municípios e entro nos portais de transparência pesquisando e vejo crimes fiscais em cima de crimes fiscais ocorrendo. E muitas das vezes, 90% deles, o gestor nem sabe do que está acontecendo. Tá? O que é a lei de responsabilidade fiscal? Para que ela veio? Né? Ela é embasada na lei complementar que estabeleceram os artigos 163 e 169 da Constituição, que gerou a Lei 101, do dia 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Pela lógica, todos os gestores são obrigados a ter a responsabilidade fiscal quando nós falamos em equilíbrio entre receita e despesa. Pode ser que alguém aqui dentro da sala já tenha escutado o que eu vou falar agora, mas eu tenho que frisar isso, independente de já ter escutado, é para gravar bem. Vocês têm como saber o sucesso do mandato de um gestor de vocês, lá no município de vocês? Se ele vai ter sucesso, seja político, ou seja, de trazer benefício para a sociedade, ou não. Ninguém tem como ver isso. Vocês têm como ver isso. No portal de transparência. O que ocorre? Há uma ideia aqui na cabeça, isso é uma situação modelo, em que eu vou passar para vocês. Não estou olhando para o município de ninguém. Se alguém se contorcer na cadeira, né? Se a carapuça servir, eu não posso fazer nada. Né? O que ocorre? Eu sou prefeito do município X, lá. E eu levei totalmente desorganizado o ano inteiro. E chega em novembro, o contador chega para mim, ó, prefeito, não vai fechar as contas. O senhor vai ter déficit orçamentário de R$1.800.000. Ele chega e fala isso no município pequeno, lá no final do mês de outubro, comecinho do mês de novembro. O que nós vamos fazer? O contador, ele tem que ser ético.
O contador ele tem que registrar os fatos. O contador não pode criar maquiagem, tá? Porque até 2012 a maquiagem ficava escondida. Hoje não fica mais. Aí ele pega e fala o seguinte: prefeito, você faz o seguinte, vai lá nos teus fornecedores, negocia com os fornecedores para não empenhar nada em novembro e dezembro, e nós só vamos empenhar a folha de pagamento em novembro e dezembro. Tá? Então eu venho vindo com uma despesa monstra, mês a mês, fechando aqui, a despesa lá em cima, lá em cima, lá em cima, a receita lá embaixo. Déficit acumulado. Né? Aí chega novembro e dezembro, eu fecho a prefeitura. Daí o milagre. A prefeitura continua com a saúde funcionando, daí não é época de chuva na região desse município que eu estou falando, do meu município, que eu sou prefeito, eu tenho que pôr as máquinas para fazer estrada, etc e tal. O transporte escolar está funcionando ainda, está tudo funcionando. Tá? E no portal Transparência não tem nenhum empenho. Qual que é o milagre? Não existe milagre. Aí quando você pega janeiro, e nos meus estudos que eu estou efetuando de portal Transparência, eu tenho visto muito isso. No mês de janeiro, aí a despesa começa com um déficit já monstro, porque daí empenhou novembro, dezembro e janeiro em janeiro. E a legislação nossa, a Lei 4.320, ela fala que a despesa tem que ser empenhada pela competência. Se a despesa ocorreu em novembro, eu não posso empenhar ela em janeiro. E é muito na cara deixar só a folha de pagamento empenhada no final do ano. Cumpriu a lei no papel? Cumpriu. Não tive déficit orçamentário. Mas aí que eu falei para vocês, o sucesso ou o fracasso do prefeito de vocês. Digamos que esse prefeito vá tentar a reeleição, né? Eu, como prefeito, fui um péssimo prefeito, vou tentar a reeleição e perco a reeleição. Lá no mês de outubro. O que eu vou fazer? Eu não tenho um janeiro para frente. E está vindo com déficit, mais despesa de eleição, que vocês sabem que a máquina pública, indiretamente, ela é utilizada na reeleição. Como que eu vou fechar essas contas? Ou eu vou dar calote nos fornecedores, não vou empenhar nada, vou dar calote, vou cancelar empenho, ou eu vou empenhar e deixar empenhado sem disponibilidade financeira, que é o artigo 42 da lei, que nós vamos ver lá na frente, e eu estou com as contas reprovadas. Ou a terceira e pior situação que geralmente acontece, que é, saiu o resultado da eleição, bate as portas da prefeitura, e não se tem mais saúde, não se tem mais educação, não se tem mais... E o próximo prefeito que chegar vai pegar tudo sucateado, tudo... Tem isso aí. Então a lei ela vem para tentar normatizar isso. Só que o brasileiro é uma pessoa tão, digamos assim, que deveria ser estudado pela NASA, porque ele dá jeitinho em tudo. Então, eu como prefeito, vamos partir de uma outra situação. Eu deixei 1,5 milhão em caixa. Mas eu deixei 1.450.000 de dívida. Quanto que eu deixei de dinheiro? 50 mil. Agora, a lei tem um ponto falho, que ela não obriga o próximo gestor a utilizar 1.450.000 que ficou em caixa para cobrir aquela despesa. Muitas vezes, quem ficou sem receber, vai ter que entrar na justiça para receber. Então, qual que é a lógica do gestor? E aí vocês, como técnicos, têm que levar para o final do mandato isso para o gestor de vocês. Qual que é a lógica para mim? Se eu tenho 1,5 milhão em caixa, tenho 1.450.000 em dívida, eu deixar 1,5 milhão em caixa? É nenhuma. Os prefeitos têm a ideia que deixando 1,5 milhão em caixa, demonstra que ele é um bom gestor, porque vai ficar registrado numa ata lá que tinha 1,5 milhão em caixa. Mas o outro gestor que vier, o novo gestor, ele não vai falar para ninguém isso. Ele vai dizer que ficou 1.450.000 de dívida. Então não é preferível entregar as contas da prefeitura zerada, ou com 50 mil que seja, do que todo esse transtorno depois?
Isso sim é gestão fiscal responsável. O que é LRF? É um conjunto de normas para que a União, os estados, os municípios administrem com prudência as suas receitas e despesas, evitem desequilíbrios orçamentários e endividamento excessivo. Então, quando ela fala equilíbrio, receita igual ou maior que a despesa. E quando ela fala no endividamento, que ela tem um limite, que ela pode se endividar com base na receita corrente líquida, que nós vamos ler um pouquinho à frente. O contexto surgiu da globalização da economia, clamor social pela moralização na administração pública, a quantidade de atos de improbidade administrativa, endividamento, organismos financeiros internacionais. Eu volto a dizer, não tem lado político nisso aqui. Partido A, partido B, partido C, todo mundo tem que cumprir isso. E o clamor da população naquela época, se vocês olharem em 99, que foi 98, 99 que essa lei tramitou, nós estamos de novo com esse clamor popular. Só que hoje o cidadão tem ferramentas para utilizar em desfavor do mau gestor público. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se vocês estiverem lá na prefeitura de vocês, uma publicação do RGF ou da RO que vocês não fizeram, nem que seja atrasado, o prefeito já tem que pagar 30% do valor do vencimento anual dele. Então são coisinhas miúdas que, se denunciar para o Ministério Público vai em cima. E o Ministério Público está com sede. Porque vem essa questão da Lava Jato, não é só aqui em cima. Vocês podem ver, às vezes o promotor do município de vocês não entende nada da área pública. Mas qualquer denúncia que chega, ele acata tudo. E esses dias teve um curso que teve um município que falou assim para mim, acho que o promotor não faz mais nada a não ser ficar em cima da prefeitura. Porque é o dia inteiro mandando inquérito para a prefeitura. E só frisando para vocês uma coisa, cuidado com os portais de transparência de vocês. Todas aquelas informações devem ser atualizadas lá, aquilo que foi assinado naquele TAC lá atrás tem que continuar sendo cumprido. Eu tenho um cliente que fez uma besteira esses dias atrás, um prefeito, ele assinou o dito TAC lá em 2016 e cumpriu 100% do TAC. Mas não atualizou depois. Chegou num ponto que agora ele recebeu um inquérito do Ministério Público porque ele não está cumprindo o que ele se comprometeu lá. R$10 mil de multa diária por não estar alimentando o portal. Tem duas situações, né? Você pode pedir um prazo para regularizar isso sem assinar o TAC. Você pode discutir com o promotor cada um dos itens, porque lá tem informações que você tem que colocar desde 2013. Por exemplo, licitações na íntegra desde 2013. Então, tudo isso, você discute com o promotor os itens, pede um prazo maior ou assina o TAC com um prazo maior também. Porque geralmente eles dão 90 dias no TAC. Você pode tentar postergar para 6 meses. Né? Depende do lugar. Né? Tem que cumprir. Tem que herdar. É o município, não é o gestor. E, pior, se abrir o inquérito, fica os dois no polo passivo. Responde até a data da entrega o que assinou e o outro depois disso. Os dois. 2, 3, quantos tiver, né? E o que é a gestão fiscal? Gestão fiscal é a administração financeira e patrimonial exercida pelo poder público que envolve ação tributária, financeira e orçamentária. Então não é só papel aqui. Nós temos a questão tributária que eu acho que o próprio Ministério Público vai começar a pegar muito em cima dos municípios. Porque é um dos itens da Lei de Responsabilidade Fiscal que a maioria dos municípios não dá bola.
Eu comecei a dar assessoria no município agora em janeiro de 2017 e cheguei para o procurador jurídico do município e falei o seguinte: viu, me dê cópia das ações de execução fiscal dos últimos 4 anos do mandato anterior. Nenhum dos anos o prefeito daquele lugar fez. Isso é crime, é renúncia de receita. Além de tudo, esse prefeito vai ter que indenizar o município no que deixou de arrecadar. A pequena bagatela de 1.350.000, que não foi executada. Então vocês vejam, é uma coisa bem maior do que a gente imagina nesse aspecto da questão da gestão fiscal. Outra coisa que eu falo no interior, né? Eu sou do interior, então eu trago por base os municípios do interior. Por que vários municípios próximos um do outro, você vai no município, tá, o asfalto que é um espelho, tudo pintadinho, tudo com florzinha, iluminação pública perfeita, escola até com ar-condicionado nas salas, com lousa digital, com não sei o quê, e daí você anda 25, 30 quilômetros, um município que tem uma arrecadação igual ou um pouco maior que aquele, é só buraco, é sujo, não tem manutenção de nada, não se cuida de nada, carro velho, tudo sucateado. Aí é que entra a questão da gestão fiscal. Que é saber o quanto eu tenho, o quanto eu posso gastar. E ter controle sobre isso. Quando eu não tenho controle, não é só o gestor que pode entrar numa improbidade. Ele vai responder uma improbidade que às vezes o funcionário fez. E daí são coisas pequenas que somadas vêm a como se existisse uma torneira aberta jogando dinheiro pelo ralo. Você pega conta de telefone, você pega gasolina, você pega carro rodando sem necessidade, você pega motorista com a mangueirinha tirando gasolina do carro para pôr no carro dele. Tudo uma questão de controle. Então, se eu deixar todo mundo fazer o que bem quer, da maneira que quer, é lógico que eu não vou conseguir ter dinheiro sobrando para fazer investimento. Aí vem alguém e diz assim: o João está louco falando essas coisas, porque lá na minha prefeitura a vida inteira funcionou desse jeito, independente do prefeito que entrar. Só que se o prefeito não tem coragem de mudar esses tipos de hábito, quem vai responder é ele, lá na frente. E não só responder com crimes, responder perante a sociedade. Vamos mais além nesse exemplo que eu dei das cidades próximas. Digamos que vocês moram nessa cidade modelo que eu acabei de falar para vocês. Mas a cidade era modelo por causa do gestor, que ficou 8 anos, que era uma pessoa séria, que isso, que aquilo. Entra um doido lá, que não tem controle de nada. Com quanto tempo ele sucateia a cidade? Com 1 ano está sucateada. Então, são questões assim que são muito voláteis, né? Podem mudar nessa ideia. E a politicagem, queira ou não queira, outra coisa vocês vão dizer que é loucura, ela vai estar com os dias contados em breve. Por quê? A não ser que hoje à tarde aconteça alguma coisa e que vá toda a Lava Jato para o brejo. Mas você sabe o que eu tenho visto? E já vi em 3 ou 4 cidades. Por isso que eu falei que quando fala em promotor, vem em cadeia. O promotor de uma comarca X foi lá e pediu para o município X lá, relação de todos os funcionários que estavam em desvio de função. Por exemplo, a motorista estava como operador de máquina. Serviços gerais estava como não sei o quê. E assim por diante. Sabe por quê? Esse desvio de função, muitas das vezes, gera gratificação. 100%. Município com a despesa de pessoal em 52%, 53%, 54%. Estourada. O Ministério Público está em cima disso.